Vamos lá, então, meus amores, depois daquela live maravilhosa que nós tivemos para nos encontrarmos um pouquinho, matarmos um pouquinho a saudade. Eu, principalmente de vocês, que não estava vendo vocês há tanto tempo. E a gente poder conversar foi muito bom, maravilhoso. Fiquei muito feliz da presença de todos lá, tá bom? E pra gente continuar bem, contente, pega aí a sua apostilinha pra gente, lá na página 50, pra gente tentar finalizar esse capítulo aí. Vambora? Vem comigo? Não desanima. E outra coisa, tem atividades que foi xerocada lá na escola pra vocês, de todo esse conteúdo que a gente estudou. Então, não deixem de ir lá pegar, tá bom? Dá uma ligadinha, vê se você vai ter algum dia específico para ir lá, algum horário específico para ir lá. Não deixa de pegar, que é muito importante pro aprendizado, pra fixação desse aprendizado, tá bom? Porque a gente viu aí, né, todo mundo doido, desesperado, porque o governo tá tentando manter a data do Enem, o que é absurdo, mas vamos lá, né? Então vamos tentar fazer a nossa parte, estudar, aprender e estar o mais preparado possível para o que quer que aconteça, tá bom? Então olha só, lá na sua página 50, a gente vai estar falando agora sobre a questão de como que a gente vai chegar na quebra da Bolsa de Nova York, porque essa matéria é período entre guerras e guerra e crise de 1929 lá nos Estados Unidos, ou seja, algo muito perto de nós, algo que aconteceu relativamente na história ontem, ou quase hoje, tão próximo que tá? Então, como eu tinha dito no vídeo passado, a gente vai viver, na verdade, os Estados Unidos ele vai estar vivendo um momento de grande entusiasmo e euforia, tá bom? Isso vai se retratar principalmente, o que tá lá na sua página 50, esses três parágrafos assim do lado desse senhor bonitinho aqui, esses três parágrafos vão retratar o que vai ficar conhecido como America Way of Life, tá bom? Eu queria que vocês marcassem isso aqui pra mim, ó. Vamos lá. America Way of Life. Que isso vai fazer referência ao quê? Ao estilo de vida americano que vai ser propagado intensamente naquela época, como eu disse pra vocês, através da mídia, através das propagandas, vendendo um tipo de vida americano como tipo ideal. E esse tipo de vida nada mais vai ser do que a vida de consumo, da felicidade atrelada ao poder de consumo, ao tanto que você consome, ao que tipo de bem você consome, sobretudo, tá? Há um status social a ser empregado, a ser desenvolvido no consciente coletivo das pessoas naquela sociedade. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho que tem coisa importante. Vem comigo, ó. Este período também se mostrou bastante conservador para os estadunidenses, ou seja, eu tenho um vanguardismo, ou seja, algo que se vai à frente do seu tempo quando eu estou falando de processos econômicos de consumo, de marketing, de propaganda, mas ao mesmo tempo eu tenho um conservadorismo muito grande no que diz respeito à raça, por exemplo, tá? Vamos continuar aqui, ó. A política contra a imigração assentou-se no país com regras mais severas para impedir a entrada de imigrantes. Mas, professora, por quê? Porque eu estou num momento entre guerras, então tem muita gente saindo de vários lugares do mundo tentando ir para os Estados Unidos, que após a Grande Guerra, que vai ficar conhecida como Primeira Guerra Mundial, após o deflagramento da Segunda, estão tentando ir para os Estados Unidos porque lá tem um tipo de vida maravilhoso, porque é lá que está tendo o avanço tecnológico, onde as pessoas estão tendo condições, quando o resto do mundo, o resto da Europa principalmente, está aí em caos, em frangalhos, tentando se recuperar da devastação da guerra, tá bom? Então, nesse momento, as políticas de combate à imigração elas vão se intensificar muito, isso é importante você ter em mente. E aí grupos como a Ku Klux Klan, eles vão emergir, eles vão surgir numa sociedade que tem um patriotismo exagerado, que tem um pensamento de divisão e de segregação ferrenho e que não entende que, na verdade, o planeta Terra, que é a Terra, que tudo é de todos, mas ele vai entender que não, aqui é o meu país, aqui são as minhas coisas, a minha cultura, o meu desenvolvimento, a minha economia, portanto eu não posso dividir, não quero dividir com ninguém, porque todo mundo que vem de fora é sujo, é porco, não é decente o suficiente para fazer parte da minha cultura, fazer parte do meu país. Então eu preciso preservar o meu país, a minha cultura, o meu povo, a minha raça, somente para mim. E isso vai dar origem a esses grupos extremamente preconceituosos e segregadores, que vai gerar muitas mortes, infelizmente vão ter muitos adeptos, e que vai intensificar essa situação que a gente vê até hoje nos Estados Unidos como um país extremamente preconceituoso, racista, onde Donald Trump aí recentemente se elegeu frente à ideia de fazer aí um muro entre os Estados Unidos e o México para impedir com que os mexicanos ou que outras pessoas aqui da América Latina atravessem a fronteira. Tudo bem? Vamos lá.
Continua ali comigo no segundo parágrafo. Além disso, a lei seca, instituída em 1920, proibiu o consumo e a fabricação de bebidas alcoólicas no país, gerando um amplo mercado negro que fortaleceu e enriqueceu criminosos. A lei seca, outro retrato do conservadorismo social do período, prevaleceu até meados da década de 1930. Continua comigo. A imagem de riqueza e desenvolvimento desmedido que prevalecia nos Estados Unidos, vamos marcar isso aí, que isso aí é super importante? Olha só, terceiro parágrafo. A imagem de riqueza e desenvolvimento desmedido que prevalecia nos Estados Unidos, porém não correspondia à realidade. Isso porque a riqueza gerada no período não era distribuída a toda a população, prevalecendo a concentração de renda no país. Continua. Os salários pagos aos trabalhadores ainda eram bastante baixos e os sindicatos estavam enfraquecidos, o que favorecia a ação dos empresários. Havia ainda intensa atividade especulativa ligada à bolsa de valores e ao mercado financeiro cada vez mais popular e lucrativo. Então, olha só, a gente não pode achar que os Estados Unidos estavam por cima da carne seca depois da Grande Guerra, como se todo mundo, como se toda a população fizesse parte dessa parcela que estivesse lucrando. Não, tá, gente? Eram os altos burgueses, os altos empresários que estavam se utilizando daquele momento, daquele espaço, para crescer ainda mais, para intensificar o seu processo acumulativo, para intensificar o seu poder financeiro. Isso não quer dizer que toda a população estava fazendo parte desse avanço financeiro, esse avanço econômico americano, tá bom? Na verdade, o que estava acontecendo era ainda uma segregação maior. Agora a gente acabou de ver uma segregação aí por raça, por país, ou seja, você é de fora, você não vem pra cá que a gente não te quer. E uma segregação, de fato, de uma desigualdade social muito forte, ou seja, o avanço, a intensificação dos processos econômicos estava acontecendo para aqueles que tinham dinheiro, para aqueles que faziam parte de uma classe social. Não era para todo mundo, não. E aí a gente vai chegar, frente a todo esse contexto que eu expliquei no vídeo passado e no comecinho desse aqui, ao cenário que levou à crise e à queda da Bolsa de Nova York em 1929, que ficou um marco na história da humanidade, porque naquele momento eu tenho uma globalização acontecendo, porque não da forma que a gente entende, mas como eu tenho um país americano, né, aqui do outro lado do mundo, em outro continente, que passa a fornecer diretamente os produtos e os insumos necessários para que outros países em outro continente sobrevivam, eu tenho uma certa globalização, ou seja, eu tenho que a indústria americana, ela passa a se desenvolver a partir da necessidade de consumo da Europa, por exemplo, após a guerra. Vocês estão entendendo? Então eu tenho aí uma interdependência desses continentes, e o que vai fazer com que, frente aos cenários que nós estamos vendo, gere uma consequência. Tudo bem? É isso que a gente vai entender a partir de agora. Pega a sua apostila e acompanha comigo. Olha só. A quebra da Bolsa de Nova York. O governo estadunidense assumiu uma postura cada vez mais favorável ao livre mercado. O que é isso, professor? O livre mercado é quando o governo ele não estabelece limites para como as negociações, como as taxas vão acontecer. Ele apenas fala, quer saber? Se virem. É quando o governo ele se abstém de interferência na economia, tá? Isso estava acontecendo cada vez mais, porque eu tinha um mercado que estava quase vicioso praticamente, onde eu tenho necessidade da Europa de matéria-prima não, de produtos finalizados, de consumo de produtos de primeira linha, e eu tenho um país que tem tudo isso para oferecer. Então eu acabo, precisa, então eu dou, precisa, eu dou. E como eu já disse no outro vídeo, não estavam pensando exatamente no que a longo prazo isso poderia causar. Vira a página, vamos lá na sua página 51, pega seu marca-texto, que a gente vai ler um pouquinho aqui e marcar coisas importantíssimas pra gente saber. Nos Estados Unidos, na década de 1920, o crescente desenvolvimento econômico gerava clima de otimismo. Isso a gente já sabe. Mesmo sabendo que investir em ações era arriscado, muitas pessoas colocaram todo o seu dinheiro na bolsa de valores, pois para a maioria da população nada indicava uma crise iminente. Então vamos marcar isso aí, ó. Mesmo sabendo que investir em ações era arriscado, muitas pessoas colocaram o seu dinheiro lá na bolsa de valores americana. Continua lá. Dois fatores, no entanto, contribuíram para acabar com esse clima de euforia na economia estadunidense. Então, vamos marcar aqui, ó. Quais foram esses fatores? Vem comigo. O fim
da dependência dos países europeus em relação ao capital estadunidense e o enfraquecimento do mercado interno. Continua que a gente vai entender melhor. Ó, no que se refere ao primeiro caso, pode-se afirmar que, apesar das dificuldades, os países europeus, marca isso aí, foram aos poucos reconstruindo suas economias, retomando inclusive seu desenvolvimento industrial. Então, olha só, eu já tinha dito isso anteriormente nas outras videoaulas. Continua. Na linha de baixo. Nos Estados Unidos, por sua vez, embora a classe média, vai marcando isso aí, embora a classe média consumisse em grande quantidade, a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores e pequenos comerciantes não conseguia consumir na mesma velocidade. Continua. Apesar da queda nas exportações e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziram sua produção, pois acreditavam que a economia reaqueceria em breve, o que não aconteceu. Então presta atenção. Eu tenho dois fatores acontecendo aí que eu já coloquei para vocês. O primeiro, a economia europeia ela começa a se reerguer e agora eu tenho um consumo interno no país insuficiente para a quantidade de produção que está acontecendo. Só que ao invés dos produtores olharem para aquilo e falarem assim, não, opa, vamos parar, vamos dar um pause, vamos diminuir a produção. Não, eles estavam focados no lucro que eles poderiam atingir e ganhar excessivamente. Então eles já pensaram o seguinte, não, peraí, não tem nada não, daqui a pouco a gente melhora essa situação aqui, daqui a pouco tudo volta ao normal. Não, gente, isso acabou não acontecendo. Continua comigo, ó. Mercadorias se acumularam nas lojas e comerciantes e industriais viram seus lucros diminuírem. Continua marcando isso aí, ó. Isso significava demissões, ou seja, o que significa quando eu tenho pouco consumo no sistema capitalista de produção? Ora, se eu não vendo, ou seja, se alguém não consome aquilo que eu produzi, automaticamente aquilo tudo que eu gastei com mão de obra, matéria-prima, o lugar para produzir, logística, transporte e tudo mais, automaticamente tudo isso que eu tive um gasto e eu preciso pagar, não tem dinheiro retornante para eu pagar. Então eu entro numa cascata de ruína, tá? Então continua comigo, ó. Tais fatores contribuíram para reduzir o consumo e, consequentemente, desvalorizar ainda mais as ações americanas. Porque as ações vão gerando, marca para mim, mais desemprego e alimentando o círculo de crise na economia estadunidense. Então, eu tenho uma alta produção que está sendo motivada, ó, acompanha comigo no raciocínio. Eu tenho uma alta produção que está sendo motivada pela euforia do consumo europeu após a Grande Guerra. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dentro dos Estados Unidos uma queda desse consumo motivado porque a população interna não consegue consumir os produtos internos na mesma velocidade que eles são produzidos. E, juntamente a isso, eu tenho outro fator, que é a recuperação das economias europeias e elas passam a importar menos, ou seja, eu tenho uma queda na exportação americana e eu continuando, em consequência, eu tenho ainda empresários americanos que não diminuem a velocidade da sua produção, não retrocedem na velocidade e nos produtos que estão sendo produzidos, na quantidade e na velocidade que estão sendo produzidos. Eu tenho um empresariado que acredita que todas essas situações vão ser resolvidas em pouco tempo. Automaticamente, isso vai me gerar uma superprodução, onde a superprodução, sem ter escoamento, sem ter quem consuma, sem ter para onde ir, vira prejuízo. Porque tudo aquilo que eu gastei para produzir algo, seja com mão de obra, seja com matéria-prima, logística e tudo mais, não vai ser pago, não vai ser retribuído. Logo, se eu trabalho e não recebo, como é que eu compro arroz? Como é que eu compro feijão? Como é que eu compro, sei lá, a roupa? Automaticamente, elas não podem pagar também os seus funcionários, as pessoas e todo o mecanismo necessário para produzir aquele arroz, aquele feijão e aquela roupa. E assim vai virando uma bola de neve. Se um não recebe, trabalha, não recebe, ele não pode consumir. E consumir aquilo que foi feito e trabalhado por outra pessoa, e assim sucessivamente. Então isso vai virando o mercado, ele é extremamente entrelaçado, uma coisa dependendo da outra. Se um começa a falhar, os outros também vão começar a falhar. Vamos lá ler debaixo dessa imagem comigo, ó.
O dia 24 de outubro de 1929, denominado Quinta-feira Negra, marcou a constatação da crise econômica. Gente, então peraí, isso não aconteceu do nada, do nada nós estamos bem aqui, aí amanhã cedo acontece, puf, acabou, todo mundo tá sem dinheiro. Não, isso é um processo que já está sendo vivido e experimentado dentro da sociedade de uma crise, tá bom? Só que aí chega um determinado dia que alguma coisa muito específica acontece e que aí a gente marca aquele dia como o dia da deflagração de uma determinada crise econômica, tá bom? Então continue comigo, ó. Denominado Quinta-feira Negra, marcou a constatação da crise econômica em 1929. Vamos marcar isso aí, que isso é importante? Aqui, ó. Denominado Quinta-feira Negra, 24 de outubro, marcou a constatação da crise econômica. Neste dia, continua marcando aí, ó. O grande lote de ações à venda da Bolsa de Valores de Nova York não encontrou compradores. Os investidores, prevendo períodos de baixa ainda maiores, colocaram seus lotes de ações à venda na esperança de desfazerem delas enquanto ainda tinham algum valor. Continua lá. A grande disponibilidade de ações à venda, no entanto, contribuiu para desvalorizá-las ainda mais, pois ninguém queria comprá-las. Ou seja, quer dizer que todo mundo estava com medo, todo mundo tinha colocado dinheiro nas bolsas de valores. Ou seja, eu dou o meu dinheiro lá na bolsa de valores e compro uma ação. Conforme elas foram percebendo que estava havendo uma crise, elas falaram, quer saber? Toma a ação de volta e me dá o dinheiro. Ou seja, é como se você quisesse se tornar um produto que você não gostou, que você comprou, mas não gostou. Então, começou-se aqui, em vez da Bolsa de Valores ter o dinheiro propriamente dito, ela passou a ter somente as ações. Ou seja, o dinheiro que estava ali dentro passou a voltar para a mão das pessoas. Isso faz com que a economia não tenha dinheiro para continuar girando, para continuar se movimentando. E isso vai marcar esse crash da Bolsa de Valores americana de Nova York em 1929. Qual que é a coisa mais importante que eu tenho que saber de tudo isso, professora? É que essa crise, esse crash, vai ser marcado exatamente por uma crise de subprodução, que é aquele ciclo que eu fiz agora há pouco para vocês. Uma coisa que leva a outra, que tem um cenário assim, que acontece isso, até chegar nesse momento, tudo bem? Isso vai ter consequências, professora? Vai ter consequências, que a gente vai chamar ela de a Grande Depressão, lá na página 53. Vem ler comigo mais ou menos assim, ó. Enquanto isso, deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Isso, melhorou. Vamos lá, ó. Os efeitos na página 53. Os efeitos da queda da Bolsa de Valores de Nova York foram devastadores sobre a população estadunidense. Como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir. Vamos marcar tudo isso, porque isso aqui marca exatamente, está escrito aqui, exatamente o que eu acabei de dizer, mas escrito para vocês não se perderem, ó. Os efeitos da queda de valores de Nova York foram devastadores sobre a população estadunidense. Como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir. Sem consumo, as fábricas pararam de produzir, o que gerava mais desemprego. Ou seja, eu tenho um processo vicioso aqui também, tá? Henry Ford vendeu os seus automóveis, e aí não precisa marcar não, tá? Novos como sucata para o ferro velho para conseguir algum dinheiro. No campo, as colheitas aprodeciam, marca isso aí, ó. Os agricultores destruíram a produção e os pecuaristas sacrificaram seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar nem mesmo bens de primeira necessidade. Nas cidades, a situação de penúria e desespero era a mesma. Aí nessa página 53 vai continuar mostrando, esse interpretando documentos é fundamental para a gente perceber aqui. E analisando principalmente essa imagem, a gente vai ver que atrás tem aquele slogan de propaganda, como eu tinha dito, viva o estilo americano, uma família feliz e contente dentro de um automóvel, porque felicidade, nesse caso aqui, estava relacionada à compra de um automóvel, tudo bem? Só que nesse momento da Grande Depressão, eu tenho esse outdoor no fundo e uma fila de trabalhadores aqui embaixo, desempregados, tentando conseguir alguma coisa para comer. Olha que situação que dicotômica, ou seja, que diferente esse processo, tá? Esse momento aqui. O que nós podemos entender? Que esse estilo de vida americano, daquela forma que estava sendo vivido, não era bom para ninguém, não fazia bem para ninguém e estava muito errado. Porque senão não haveria uma crise nessa dimensão toda. Que o estilo de vida proposto, onde você baseia suas ações apenas no consumo, onde a felicidade está relacionada ao consumo, é uma sociedade fadada à crise, fadada ao erro. Porque se você vive apenas por consumo e lucro, consumo e lucro, consumo e lucro, essa balança uma hora vai ter um problema, tá? Vira a página, olha aqui, ó, página 54.
Ah, professora, mas não vai continuar nessa crise? Os Estados Unidos não tá aí, essa potência toda, aquela coisa toda? Exatamente, meus queridos alunos, porque vão haver medidas adotadas, que vão ser adotadas para tentar remediar aquele processo. Toda crise o governo vem e fala, olha aqui, vamos fazer um negócio aqui, que vai ser o chamado New Deal, tudo bem? O New Deal ele vai trazer várias propostas feitas por Roosevelt, que vai ganhar as eleições daquela época, para dizer, olha só, a solução que a gente tem para tentar resolver esse processo, de fato, é um Estado intervencionista. Não adianta mais a gente ficar com essa balela achando que o mercado tem que se regular por si só, que isso não funciona, a gente está vendo que não funciona. É necessário que o Estado intervenha nessa produção, nesse processo, criando emprego, gerando emprego, ajudando os empresários e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui do lado, aqui, ó, tá vendo aqui? Nós vamos começar a ler marcada aqui, tá? Vem. A vitória de Roosevelt marcou uma nova fase na história estadunidense, pois respondia aos anseios da população, que acreditava que o Estado, como eu disse, vou marcar aqui, ó, deveria intervir na economia para recuperar a economia e acabar com o desemprego. O presidente e a sua equipe iniciaram um plano de recuperação da economia chamado New Deal. A atuação do governo priorizou, vamos lá, o que o New Deal e o governo priorizaram nesse processo aqui, ó? Marca lá comigo. A atuação do governo priorizou o auxílio social, a recuperação da economia, as mudanças na política econômica permitiram o fim da Grande Depressão. Uma das primeiras medidas tomadas, continua lendo comigo, por Roosevelt, foi o estabelecimento de regras para produções de bens e alimentos, sobretudo nos setores com maior quantidade de excedentes, agricultura, petróleo e carvão. Sobre esses produtos eram determinadas as quantidades a serem produzidas de forma que se evitasse a falta ou a desvalorização, bem como os valores pelos quais deveriam ser comercializados. Então, quer dizer, o governo, em vez de deixar que cada empresário, que o mercado por si, desse o valor àquele produto, ou dissesse quanto que ia ser produzido de alguma coisa ou quanto de outra, falou, não, para. A partir de agora, vocês vão produzir X em determinado período e nós vamos analisar. Se tiver muita venda, nós vamos produzir mais. Se tiver pouca, nós vamos diminuir a produção. Ou seja, o governo passou a regular como que essa produção ia acontecer, o valor de cada coisa. E continua lá, no último parágrafo. Roosevelt realizou uma política de empréstimos aos fazendeiros, marca isso aí, ó, cujas propriedades haviam sido hipotecadas ao longo da crise, com o objetivo de permanecessem no campo e voltassem a produzir alimentos. Vira lá na página 55 e continua. O mercado urbano foi regulamentado, marca aí para mim. Estabeleceram os salários mínimos e jornadas máximas para os operários e a produção do trabalho infantil nas fábricas. Essas medidas tinham como objetivo aumentar o número de trabalhadores necessários na fábrica. Porque olha só, se eu coloco um trabalhador para trabalhar, sei lá, 18 horas, eu vou precisar então contratar um trabalhador para trabalhar 18 horas. Agora, se eu limito a quantidade que aquele trabalhador trabalha, por exemplo, se eu coloco ele para trabalhar apenas, sei lá, 7 horas, quantas horas faltam ainda aí para se cumprir o itinerário de 18 horas? Opa, não vai dar, porque esse camarada só pode trabalhar 7 horas, então eu vou ter que contratar outra pessoa para trabalhar o restante das horas faltantes até completar 18 horas. Ou seja, antes eu tinha uma pessoa só ganhando salário, agora eu tenho 2. E se eu tenho dinheiro, eu posso ir lá e comprar arroz, comprar feijão, comprar roupa, como eu disse, tá? Continua. A partir de 1935, o New Deal priorizou programas de assistência e previdência social, responsável por amparar os trabalhadores nos casos de doença, desemprego e aposentadoria. Então, essas medidas são as medidas mais importantes sobre o New Deal, tá bom, gente? O que eu quero que vocês façam a partir disso aqui? Tem atividades que de Xerox que estão lá na escola. Não sei se vocês já pegaram ou se vocês ainda vão pegar essa semana. Que vai falar sobre a crise de 1929, sobre o período entre guerras. Então, o que eu quero que vocês façam? Realize essas atividades com o apoio da apostila, com o apoio dessas videoaulas. Tá tudo aqui. Tem mais alguns detalhes na página 53, mas que eu não preciso falar, você pode ler aí na sua casa tranquilamente, que não é nada demais, até porque o nosso capítulo acabou, graças a Deus. O Brasil, crise do café, vai mostrar pra gente como que a crise de 1929 vai se refletir aqui no Brasil, como que aqui no Brasil também a gente vai viver um processo de superprodução de algum tipo de alimento ou de algum tipo de
de produto e como que o governo também vai ter que interferir para fazer com que a economia volte ao seu melhor. Mas isso eu vou deixar para nossa próxima aula, senão fica coisa demais. E aí você pode fazer também a página 57 e a página 58 da sua apostila para a gente terminar a nossa apostilinha linda e maravilhosa. Tudo bem, meus amores? Um beijo, tô morrendo de saudade. Até a nossa próxima aula.